Muitos de nós aceitamos Jesus, mas não concordamos com a sua palavra. Muitos de nós proclamamos fé em Jesus, mas quando o texto pede para a gente fazer uma coisa que, ao nosso ver, é absurdo, é acultural, foge do nosso domínio, nós discordamos disso. Vou procurar um Jesus mais light para a minha vida, que esse Jesus da Bíblia é muito complicado. Muitos de nós cristãos, nós não avançamos, nós não rompemos essa linha da problemática que nós vivemos. Nós ficamos fingindo que estamos orando e pedindo para que Deus vá lá e resolva aquilo que é tarefa minha e sua resolver. Já falei isso aqui uma vez, vale a pena repetir. Ressuscitar Lázaro, Jesus resolve. Tirar a pedra é um problema meu e seu. Não tem como ter dualidade com Cristo. Ou você recebe essa pedrada que é o Cristo na sua mente, ou você não tem uma experiência com Cristo até os dias de hoje. E muitos de nós temos Golias se agigantando diante de nós, porque Cristo não passa de uma figura histórica, de uma figura impessoal na nossa trajetória, na nossa vida. Cristo não passa de um amuleto do Gandhi ou de qualquer um outro grande pensador ou filósofo, mas não o Filho do Deus vivo, que foi enviado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja, Pai, hoje eternamente. Obrigado. Obrigado por mais um ano nós podemos estar reunidos aqui nesse espaço tão teu, nessa casa tão tua, nessa comunidade, Pai, de amigos, irmãos e irmãos amigos, que se reúne de vez em quando para poder, através da tua palavra, das tuas escrituras, ter condições de atravessar as muitas adversidades que nós estamos enfrentando no chão da vida. Que bom que tu nos dá a certeza que a vitória é nossa pelo poder e o sangue de Jesus. Te agradecemos por tudo que aconteceu no decorrer desse ano. Te agradecemos, Pai, pela vida da Wagner, pela sábia administração que ela tem tido com essa casa tua. Te agradecemos pela vida dos nossos irmãos amigos, que é parte da extensão dessa empresa tão tua, por cada lar e por cada família que é alcançada, por cada criança que tem crescido com saúde, por cada prato que tem chegado à mesa, por cada dignidade, Pai, que tem chegado em cada uma das famílias. Nós te agradecemos e celebramos, Pai, o perdão, a reconciliação e o derramar do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um desses. Mais uma vez nós queremos, Pai, que Tu venha nos trazer da Tua palavra sobre cada um de nós, segundo o entendimento que cada um temos, segundo o nível de intimidade com que cada um temos, segundo a necessidade de conversão, de aceitação das coisas que são Tuas, que cada um de nós precisamos. Venha falar conosco, nos direcione, nos guie e permita que nós possamos crescer e desenvolver mais e mais em Ti, pelo poder que há no nome de Jesus, a quem nós entregamos a nosso melhor do louvor, a nossa honra, a quem nós celebramos e ratificamos que só Ele é o Senhor das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Amém. Eu vou tentar ser rápido, mas vai demorar. Foi boa? Nós ainda estamos falando sobre apressou-se em ir. E hoje eu quero falar sobre a morte da morte de Golias. E eu quero usar essa palavra como o start inicial para a gente romper
travessia desse ano de 2024, dessa contagem de tempo de 2024, e para a gente poder entrar nesse 2025 como guerreiros preparados em Deus para glorificar e enaltecer o nome dele. Vale a pena lembrar que ele disse, e é fato, no mundo tereis aflição, mas no meio da aflição ter bom ânimo. Não é um pedido, é uma ordem. Tende bom ânimo. Como ele venceu, nós estamos vencendo. Amém? 1 Coríntios capítulo 10. Todos chegamos? Primeiro Coríntios 10 está escrito assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Repita comigo. E a pedra era Cristo. De novo. Perfeito. Mateus capítulo 16. A partir do versículo 15, depois, se você quiser, leia um pouco mais o texto para poder alargar o entendimento. Está escrito assim: Disse-lhe eles: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repita comigo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Que se lê aí, Ita? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Perfeito. Jesus é caminho, verdade e vida, e não tem como você chegar ao Pai a não ser por Ele. Um outro texto tem Lucas 22, versículo 36 e 38. Lucas 26. 26 ou 3? 22. Só para ver se estavam atentos à situação mesmo. Quem chegou pode ler. 36 ao 38. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: Quando eu vos enviei sem bolsa,
sem sacola e sem sandália, por acaso faltou-lhe alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada. Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhe respondeu: basta. Amém. Wagner, por gentileza, Efésios 6:17. O texto que nós lemos em Coríntios afirma que Jesus é a pedra. Jesus, como pedra, em Lucas capítulo 22, está dizendo que nós precisamos adquirir espada. Preste bem atenção no detalhe do texto de Efésios, capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, a qual nós estamos acessando agora, nesse momento, ela é uma espada do Espírito. E tudo que é do Espírito ou no Espírito, ela tem validade unicamente espiritual. As coisas primeiro acontecem na realidade espiritual e depois toma o seu processo aqui no mundo físico. Na grande maioria das vezes, quando já está celebrada aqui no mundo físico, ela precisa ser, vou usar um termo pentecostal, desmanchada no mundo físico para depois ser desmanchada no mundo espiritual. Nós conseguimos entender até aqui? Tá bem? Então vamos lá para o texto de 1 Samuel capítulo 17 e guarde em mente o que nós acabamos de ler. Capítulo 17, o versículo 26 está escrito assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que 1. Ferir a esse filisteu, 2. Tirar a afronta de sobre Israel. Todos compreenderam aqui? Existem 2 sentenças nessa mesma fala. Na sequência do texto ele diz assim: Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Você conseguiu entender? Que quando o Golias se agiganta na nossa vida, ele muitas das vezes é uma resposta espiritual de uma realidade física a qual nós estamos passando. Um dia desse eu vi uma senhora falando num podcast, uma oncologista cristã, falando um fato que nós já sabemos, que grande parte dos problemas de saúde físico que nós temos, eles partem de um princípio emocional. A cura, na grande parte desse contexto, não está numa realidade física. Nós precisamos melhorar a condição emocional dessa pessoa para poder lidar com isso. E por muitas das vezes, um processo físico que diz respeito a uma realidade espiritual. A Bíblia está cheia de situações iguais a elas. Então, o Davi compreendeu isso. Ele entendeu que a realidade do Golias que está se agigantando não diz respeito somente àquele contexto físico. E preste atenção no que nós estamos falando. Muitas das coisas que nós estamos vivendo, muitas das coisas que nós vamos viver ao ano que está por vir, ela tem apenas um simbolismo de uma realidade física, mas ele carrega um emblema, um signo, uma insígnia de algo que é espiritual. E vai ser exigido de nós uma percepção espiritual para poder lidar com essas coisas. Por isso a importância de se ter uma vida de oração. Por isso a importância de se ter uma vida na palavra. Por isso a importância de conhecer Jesus e não como uma figura de entretenimento.
como quem carrega numa camisa escrito I love Jesus. Ou o símbolo lá da fé que virou uma moda no nosso meio. Não como uma figura de entretenimento, mas de uma relação pessoal, íntima, próxima, verdadeira, sincera. Não como quem proclama Cristo apenas para poder aumentar o número do pesquisador do IBGE que bateu na nossa porta, mas como quem vive nele como único acesso a Deus. Como quem vive nele, entendendo que só há salvação nele. Por ele e por meio dele, todas as coisas feitas estão celebradas e vão continuar acontecendo. Amém? Amém. O Davi, então, nessa sequência, tentam vestir ali com as roupas de Saul, não dá certo. Ele já está munido e armado com as pedras. Quantas pedras, então, Miguel? Dentro do alforje de pastor. Então ele decide ir exatamente como ele está enfrentar o gigante que está diante dele. O gigante tem armas de guerra, é perito em guerra, ele tem um escudeiro que vai diante dele, e o Davi, com a sua pouca estatura, está indo. Só que ele está indo entendendo a realidade espiritual que está acontecendo e está indo em nome do Deus vivo. Ele representa a realidade desse Deus que está diante. Ainda no capítulo 17, preste bem atenção a partir do versículo 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Preste bem atenção que nós lemos no texto agora, que o texto diz que as portas do inferno não prevalecerão. Nós lemos isso? Nós entendemos isso? Faça de conta, e apenas por uma instrumentalidade pedagógica, que isso aqui seja a porta do inferno. Como é que eu vou saber se essa porta vai prevalecer contra mim ou não? Eu preciso aplicar força nela. Eu preciso dar golpe nela. Eu preciso fazer alguma coisa nessa porta para evidenciar um fato que está escrito. Essa porta precisa ser chutada, ela precisa levar um murro, jogar uma granada, uma bomba, igual o corpo de bombeiro, fazer alguma coisa. Alguma coisa precisa ser feita. E muitos de nós cristãos, nós não avançamos, nós não rompemos essa linha da problemática que nós vivemos. Nós ficamos fingindo que estamos orando e pedindo para que Deus vá lá e resolva aquilo que é tarefa minha e sua resolver. Já falei isso aqui uma vez, vale a pena repetir. Ressuscitar Lázaro, Jesus resolve. Tirar a pedra é um problema meu e seu. E nós queremos que Jesus vá lá e tire um dos anjos, para poder também tirar a pedra. Então, precisamos romper, apressar-se contra Davi. Primeiro, ter essa consciência de quem você é em Deus, ter esse coração adorador, ser uma pessoa com integridade e ir adiante dessa situação. Versículo 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. Quantas pedras? E com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Repita comigo. E matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. A sequência do versículo diz: pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. A grosso modo, no nosso pouco entender, parece um erro de texto. Ou, como alguns gostam de falar, que essa Bíblia é mentirosa. Porque está dizendo que o Davi matou Golias com a pedrada. E ele morreu com a pedrada.
E também está dizendo que Davi foi lá e pegou a espada e matou Golias com a espada. E ele também morreu com a espada. O fato é que, apenas na superficialidade do texto, o texto é verdade, ele é verossímil. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Muitos de nós aceitamos Jesus, mas não concordamos com a sua palavra. Muitos de nós proclamamos fé em Jesus, mas quando o texto pede para a gente fazer uma coisa que, ao nosso ver, é absurdo, é acultural, foge do nosso domínio, nós discordamos disso. Vou procurar um Jesus mais light para a minha vida, que esse Jesus da Bíblia é muito complicado. Então, essa pedra na cabeça do Golias pode muito bem representar grande parte da mentalidade cultural que nós vivemos, a forma de pensar cristão que nós temos. E a Bíblia é muito clara no que diz respeito a como você tem que ser. Vós tendes a mente de Cristo. E eu quero ser profeta na sua vida hoje. Se a sua mente hoje não é a mente de Cristo, que o Senhor te mande uma pedrada daquelas bem dada, para que você caia prostrado no chão e reconheça que só Ele é o único Senhor, Salvador e Redentor da tua vida, da tua história, do teu passado, da tua família, da tua descendência, o Senhor do teu futuro. Não tem como ter dualidade com Cristo. Ou você recebe essa pedrada que é o Cristo na sua mente, ou você não tem uma experiência com Cristo até os dias de hoje. E muitos de nós temos Golias se agigantando diante de nós, porque Cristo não passa de uma figura histórica, de uma figura impessoal na nossa trajetória, na nossa vida. Cristo não passa de um amuleto do Gandhi ou de qualquer um outro grande pensador ou filósofo, mas não o Filho do Deus vivo, que foi enviado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Segundo, para quem pensa numa realidade de um Cristo apenas dessa forma, precisa se converter. E isso não é o suficiente, porque Ele tem uma palavra e Ele é essa palavra. O Golias precisa morrer 2 vezes. Morre dentro de uma realidade física, morre dentro de um contexto espiritual, morre dentro da realidade de um Cristo que se apresenta e é aniquilado pelo poder extraordinário da sua palavra. E queira Deus, eu quero até ser um pouco exibido, que eu esteja certo, esse ano que virá será um ano para poder testar o nível que nós estamos vivendo e nós damos credibilidade à palavra de Deus. Quantos de nós não estamos doentes, passando por severas necessidades, passando por muitas dificuldades, pelo simples fato que tem determinadas situações que são escritas, porém, nós não cremos nela. Viraram versículos no nosso carro, na nossa camisa, aparece até na tela do celular. São versículos que nós aprendemos a cantar e colocamos melodias muito bonitas nela, mas que não carrega a realidade da nossa fé na integridade do que está escrito. Você tem 2 túnicas? Tem gente precisando de uma. Se alguém te pedir para andar 1 milha, 2. Tem alguém enfermo? Chama o Edson. Chama o Clay. Ele vai orar. A oração de um justo, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós estamos deixando essa ferramenta extraordinária, que é a totalidade da revelação bíblica, em outros planos. E nós permitimos que os Golias desse tempo, agigantados com nomes de coaches, agigantados com influências e tantas outras coisas, vai crescendo, vai nos minando, vai nos destruindo, nos amedrontando. Seja um Davi nesse tempo, um homem de um coração segundo o coração de Deus. Seja um Davi nesse tempo, pequeno, quem olha pode até desprezar, não tem nada, mas carregue sempre essas 5 pedras dentro dessa alforje de pastor. Tenha sempre o seu cajado em suas mãos. Que te desprezem, que te menosprezem, mas que os céus
Reconheça quem você é. Amém. Seja valente. Glória a Deus. Não permita mais que determinadas situações, com você ou não, continue acontecendo. Quem é esse incircunciso que está afrontando os exércitos do Deus vivo? Glória a Deus. Dê uma olhada na nossa cidade. Veja quantos dos nossos irmãos estão padecendo severas necessidades. É claro que tem os seus charlatões religiosos, mas quantos verdadeiramente não estão padecendo? Talvez a nossa mão estendida e uma oração sincera seja tudo que parte dessas famílias estejam necessitando. E para você que já venceu Golias, aleluia, a pedrada já foi dada. Mas chegou a hora de você, como o texto de Ezequiel 22 diz, assacalar a espada. É hora dessa espada estar reluzente, brilhando, pronta e apta para a guerra. Como Paulo disse a Timóteo, você precisa estar habilitado nessa ferramenta extraordinária que é a palavra. Aceite a palavra na tua vida. Viva a palavra na tua vida. Não abra mão em um instante da tua vida da verdade da palavra. Não permita mais um instante da sua vida sem que essa palavra seja a verdade total que ela verdadeiramente é. Não coloque em dúvida o que está escrito. Viva pela palavra e você vai ver o nível extraordinário que o Senhor te levará nessa jornada que virá. Eu creio que será um ano para os que vivem na palavra. Eu creio que será um ano para os que são dependentes da palavra. Eu creio que muitas famílias serão resgatadas na nossa nação, que a nossa nação vai virar de cabeça para baixo, porque a palavra do Senhor há de ser cobrada a começar de mim, há de ser cobrada a começar de cada um de nós, e nós viveremos a extraordinariedade da palavra. Amém? Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, amém? Pai, honra, glória e louvor é dado a Ti. Nós te agradecemos, muito obrigado. Obrigado, Pai, por esse momento de comunhão. Obrigado por a extraordinariedade da Tua palavra. Obrigado por mais esse ajuntamento tão Teu. Seja louvado o Teu nome. Nós te glorificamos, Pai, e te pedimos que a história dessa casa, que a história dessa empresa seja mudada a níveis melhores para a honra e a glória do Teu santo nome. Que Tu venha, Pai, vasculhar e prescrutar a história passada. Que Tu venha, Pai, a níveis profundos, trazendo limpeza para a glória do Teu santo nome. E que ela seja sobrecarregada com a prosperidade que a Tua palavra promete e diz que teremos para a glória do Teu santo nome. Permita, Pai, que seja um ano extraordinário, onde a Tua palavra santa, pura, rica e eficaz, seja cada vez mais revelada pelo poder que há no nome de Jesus. E é nele que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém.